Não é aquele mais não, né? Gente, esse pessoal não gira bem, não. Não gira bem. Não começou com não, eu posso brincar um pouquinho, né? Essa menina chegou para mim hoje com a foto de um colchão para vender. Não, eu não comprei não, comprei. Ai, foi tua? Então tá bom. Se fosse ela, eu ia falar, mas você... Não fez igual a ladrão não, viu? Salmo 96. Salmo 96 diz o seguinte, versículo 1, 2, 3. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor toda a terra, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de louvor, mais temível do que todos os falsos deuses. Amém? Amém, amados? Vamos tirar esse tempo para nós louvarmos a esse Deus, a qual nós conhecemos. Eu queria chamar aqui à frente o grupo de louvor. Vamos louvar ao Senhor, vamos bendizer o seu nome. Nós somos o povo mais privilegiado da terra. Boa noite, irmãos. Nós vamos começar com uma música chamada Oração. Essa música ela vai estar também no nosso retiro. Não sei se todos vão conhecer, mas se você não conhecer, eu peço que você reflita nessa letra. Tente aprender, certo? Ela vai falar muito sobre de como era a nossa vida, né? De como nós permitimos Deus agir. De nós mesmos sendo crentes, pedimos a Deus a disciplina de Deus para quando nós estivermos errados. Então vamos começar refletindo com essa música, oração. És o meu maior anseio.
de mim, pequeno Cristo, digno de ser filho teu, anunciando as boas novas, salvação que vem de Deus. Santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra, em sua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Vou pedir para que todo mundo agora se levante. Vamos cantar a música com todos nós. Todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se no Senhor, a minha alma. Alegrar-se no Senhor, a minha alma. Engrandecer ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma exaltemos o nome. Engrandecer ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma exaltemos o nome. Seu glorioso nome, seu glorioso nome. A minha alma alegrar-se no Senhor, a minha alma alegrar-se no Senhor, alegrar-se no Senhor, alegrar-se no Senhor, a minha alma. Podemos sentar. Não, fique em pé, nova criatura, meu povo. É, sim, se sente não. Era só um teste. É vivo morto. Todo mundo conhece, né? Então vamos escutar a música, tá bom? A minha vida é tua vida, tudo que sou é totalmente teu, Senhor. O meu presente, o meu futuro te entreguei, no meu passado afoguei, no mar do esquecimento do Senhor. Nova criatura sou, nova criatura. Eu não sou tudo que você precisa, ainda não sou tudo aquilo que eu queria ser, mas uma coisa eu sou. Não abro mão, não, nova criatura sou, nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura sou. A minha vida é tua vida, tudo que sou é totalmente teu, Senhor.
sou nova criatura sou. Eu sou nova criatura sou. Eu sou nova criatura eu sou nova criatura sou. Agora pode ser. Essa música que nós iremos cantar agora é uma música para nos remeter à velha infância. Não é uma música infantil, mas é uma música para que a gente deseje, almeje ser como crianças. Que a nossa inocência possa nos fazer sempre relembrar que naquele tempo a gente não sentia falta de pecar. Mas a inocência que a gente precisa ter agora é de ver novidade de vida. Amém? Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torna-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afado, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou tentado pela vontade de crescer. Torna-me independente e deixo de simplesmente crer.
para frente na pregação, para que a gente possa ainda hoje termos nosso momento da ceia do Senhor. Então nós vamos ter um bom devocional, se Deus quiser. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Pedimos que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações, que a tua palavra, ó Deus, reine em nossas vidas, que não sejamos, ó Deus, mero conhecedores, mas praticantes, exímios praticantes da tua palavra, amado. Pedimos a tua bênção, que o teu pregador, ó Deus, tenha a calma, a paciência para falar o que tu queres, ó Pai amado. Em nome de Jesus Cristo, amém, Pai. Amém. Amados, e quando o galo canta, Lucas capítulo 22, versículos 54 ao 61. Vamos ler. Essa passagem é uma passagem muito conhecida, porém nós vamos tirar, viu, Raíssa? Uma passagem muito conhecida, porém nós vamos tirar grandes lições para as nossas vidas. Lucas capítulo 22, versículos 54 ao 61. Eu gostaria que os irmãos lessem esse versículo, quando eu estiver lendo, que os irmãos se colocassem no lugar de Pedro, certo? É uma passagem conhecida, mas eu quero que vocês olhem a ótica de Pedro. É como se o irmão Marcos fosse Pedro, o irmão Vandenburgo fosse Pedro, o irmão Cláudio fosse Pedro, a irmã Rose fosse Pedro. Então escutem o texto, vocês na ótica de Pedro. Antes de nós lermos, eu queria que as crianças ficassem com a tia Rose. Tá? A tia Rose está chamando as crianças. Se quiser ficar, pode ficar, não tem problema não. Porém, tem uma aula legal preparada para vocês com a tia Rose aqui. A tia Rose e a tia Rosângela, né? Tá bom, vamos lá. As RR. Pronto. Lucas 22, 54 a 61. Então prenderam, o levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pôs-se os olhos nele e disse: esse também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passando quase uma hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Versículo 61, amados. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se das palavras do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. Amados, talvez esse seja um dos episódios mais tristes da palavra de Deus. Pedro, todo mundo sabe que era um homem forte, né? Um homem acostumado com a dureza do mar, um homem que falava pelos cotovelos, um homem que tinha uma autoestima bem elevada. Ele falava, ele se metia, era uma Raquel na vida, não importava quem tivesse, ela falava, ela falava, porque ele tinha, como ela tem, uma autoestima muito elevada, e ele se metia.
Se nós formos lembrar episódios de Pedro, é bizarro, parece as coisas da Raquel. Sério, é bizarro. Jesus estava simplesmente conversando com Elias. Vocês sabem quem é Elias? Estava conversando com Moisés. E o que é que Pedro fala? O que é? Ei, vocês três aí, quer que faça uma tenda para a gente ficar por aqui? É sem noção, né? Se meter num papo de Elias, Moisés e Jesus Cristo. Sem noção, né? Então por aí a gente tire a autoconfiança desse homem. Ele não estava nem aí, ele falava mesmo, certo? Porém, é o cara a qual Jesus Cristo disse o quê? Tu és pedra, e sobre esta pedra, que era Jesus, a minha igreja será edificada. Existia uma profecia para Pedro. Apesar dele ser o que era, falastrão, falador, arrojado, ele era um homem, uma mulher de Deus. Porém, o que nós vamos ver é que ao passar dos anos, ele cria uma maturidade que não sai mais bobeira da boca dele. Sai o puro amor de Deus. Amados, é incrível este episódio mudar a vida de Pedro. E pode também mudar a nossa, se observarmos e deixarmos nossas vidas serem transformadas. Pedro, aquele homem decidido, forte, impulsivo, negara a Jesus, o seu mestre, o seu amigo. Pedro ficara arrasado. A Bíblia relata que de imediato Pedro lembra que Cristo tinha dito pouco antes da situação. Antes, amado, de acontecer, Jesus avisa Pedro. Porém, a autoconfiança faz com que Pedro baixe a guarda. Observe o que é que Jesus fala pouco tempo antes, Lucas 22, versículo 31 ao 34. Olha lá, ó. Lucas 22, versículo 31 a 34. Disse também o Senhor: Simão, Simão, Pedro, né? Eis que Satanás vos pediu para cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos, cuida dos teus irmãos. E ele lhes disse: Senhor, olha aí, ó. Jesus estava dando uma bronca, né, no sentido, olha, Satanás está querendo te cirandar, né? Jesus vai e diz: Simão, Simão, é como se dissesse: Raquel, Raquel, alguma coisa importante vem aí. Quando a tua mãe fala duas vezes o teu nome, né, tu sabe que alguma coisa importante vem aí, né? Simão, Simão, Satanás pediu para te cirandar, mas eu orei por ti. Quando tu te converteres, cuida dos teus irmãos. O que é que Pedro disse, amados? Que não, cadê? Estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse, Jesus disse: Pedro, não cantará o galo antes que 3 vezes me negue. Jesus sabia o que ia acontecer. Pedro, em vez de ficar alerta, fez coisas: eu vou contigo para a prisão, eu vou para a morte. Aquela pessoa impulsiva que falava antes de pensar, né? Será que só tem eu impulsivo aqui? Só tem eu e a Raquel? Tem muita gente impulsiva que faz as coisas antes de pensar. Pedro era um desses. Jesus disse que, olha, toma cuidado que Satanás está querendo pegar a tua vida. Amados, no versículo 31, né, há uma repetição muito importante, muito séria.
Jesus Cristo não fala nada por acaso, mas a autoconfiança não deixou que Pedro abrisse os olhos de Pedro. A Bíblia fala que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Não, eu não estou bem, eu estou bem. E você passa uns meses, cadê o irmão? O irmão se desviou. Porque muitas vezes nós olhamos muito para a vida dos outros, mas pouco para as nossas vidas. A gente acha que nós estamos bem, porém nós não entendemos que Satanás, ele passa dia e noite com seus anjos tentando nos derrubar. Amados, Jesus alertou a Pedro: Satanás vos reclamou, mas eu roguei por ti para que tua fé não desfaleça. Tu, quando te converteres, cuida dos teus irmãos. O que vocês acham que Pedro respondeu? Vamos lá. Opção 1. Ó Senhor, eu sei que não sou convertido e te aceito humildemente. Foi isso que ele respondeu? Opção 2. Ó Senhor, humildemente te imploro, ajuda-me. Ou a opção 3. Senhor, eu estou pronto. Olha, é claro que pela personalidade daquele momento de Pedro, ele falou: Senhor, eu estou pronto. Amados, nós nunca estaremos prontos nessa vida. Enquanto não tivermos com os nossos corpos glorificados, sempre estaremos sujeitos à queda. E precisamos humildemente estar com os nossos olhos arregalados, pedindo a graça de Deus que nos sustente. Ele disse: estou pronto. Pode vir o que vier, eu estou pronto. É a prisão, é a morte, eu te seguirei. O resto da história nós conhecemos. Pedro negou a Jesus. Mas, amados, o que eu quero frisar aqui, eu não vou dissertar toda essa pregação aqui, que vai levar, a gente precisa dar um andamento. Mas o que eu quero mostrar a vocês aqui é que a palavra de Deus diz que quando Pedro nega pela terceira vez, o Senhor olha para ele. Jesus Cristo estava sendo açoitado lá na Fortaleza Antônia. Jesus Cristo estava sendo chicoteado, cusparado, mas ele teve tempo, ou ele entendeu que naquele momento ele tinha que olhar para Pedro e disse: olha, eu não te disse que tu ia fazer isso? Agora observem, pensem o que Pedro sentiu quando viu Cristo olhando para ele. O que foi que aconteceu na vida de Pedro, amados? O que foi? O que foi que aconteceu? Qual é o próximo episódio que nós encontramos Pedro depois disso daí? Vocês lembram? Quem foi que disse fugiu? Ele fugiu. Ele voltou para a antiga vida dele. Ele voltou a pescar, voltou lá para o mar da Galileia. Em palavras mais interessantes de se entender, ele se desviou. Ele voltou para a antiga vida dele. Ele não aguentou o baque por falta de humildade, por falta de não parar para compreender a vontade de Deus, não parar para entender que precisamos ouvir. Ele não aguentou e foi embora. Mas o bom da história é entender que todos nós somos pecadores. Todos nós podemos um dia estar afastado ou desviado da fé. Mas vocês têm que lembrar o que aconteceu com Pedro. Qual foi a primeira coisa que Jesus fez quando ressuscitou? Não me detenham aqui porque eu tenho o que fazer. Para onde foi que ele foi? Ele foi atrás de Pedro, amados. Jesus ressuscitou e não foi, ele foi atrás daquela ovelha que tinha se perdido. Ele foi restaurar a ovelha dele lá no mar da Galileia.
Nós podemos e vamos falhar, porém Cristo nunca falhará com a gente. Nós podemos e vamos falhar, mas Cristo nunca vai falhar com a gente, amados. Alguns podem estar dizendo assim: irmão Bruno, eu não sou Pedro, o galo nunca vai cantar para mim. O senhor está confundindo, né? Pedro negou a Jesus, eu nunca vou negar a Jesus. Eu até concordo com vocês, amado, quando nós falamos na questão de negar Jesus como Salvador, certo? Mas nós negamos a Jesus muitas vezes na nossa vida como Senhor. Nós negamos a Jesus como Senhor quando deixamos de lado o que devemos fazer para fazer o que queremos fazer. Nós negamos a Jesus muitas vezes com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, com a nossa falta de comprometimento. Nós negamos a Jesus muitas vezes, não como Salvador, mas deixamos muitas vezes de lado o seu senhorio. E o galo canta sim nas nossas vidas. O problema é que muitas vezes estamos tão frios que não conseguimos identificar aquela tentação, aquela provação, aquele momento a qual nós devemos fixar nossos olhos no Senhor. Nós estamos tão frios às vezes que não conseguimos identificar o cantar do galo. Mas o galo canta sim, muitas vezes em nossas vidas. E o que nós temos que entender é que por mais que a gente venha a falhar, Jesus não falha. E está sempre pronto a nos receber de volta, de braços abertos. Porque foi assim que ele fez com Pedro. É assim que ele faz com todos os seus discípulos. Se você se sente afastado de Cristo, ou afastado de Cristo, saiba que ele está pronto para te receber. Amados, antecipando a nossa ceia aqui, eu quero dizer que é muito fácil apontar os dedos, ou o dedo, para as pessoas e dizer coisas sobre elas. Porém, é tão difícil parar e analisar nossas próprias vidas. Às vezes o galo está cantando agora. Às vezes você está passando por dificuldades. Às vezes você quer voltar para Jesus. Saiba que Ele te espera de braços abertos. Mas é tão fácil olhar para as pessoas, aonde nós precisamos parar e olhar para dentro de nós mesmos. 1 Coríntios capítulo 11 diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. O que é interessante, Cláudio, pode vir aqui, Cláudio. O que é interessante, Cláudio, eu não vou ler o texto. Você acabou com a minha pregação hoje? Mas se nós formos estudar a vida de Pedro, nós vamos ver como ele se tornou um homem maduro. Viu, Ítalo? Ele era uma pessoa no começo, e com a idade, com o tempo e com o aprendizado, ele foi se tornando um dos maiores líderes que a igreja já teve, se não o maior. Então que a gente possa aprender com os erros dos irmãos do passado, e que a gente possa entender que Deus está sempre pronto para nos receber de volta. Amém? Louvado seja Deus. Amado, eu não acabei com a sua pregação, sabe por quê? Porque nós temos até meia-noite. Que é isso? Até que o galo cante, olha aí. Já pensou? Rapaz, quando disse que ela era Pedro. Quando disse que ela era Pedro, viu, Brunão? Eu acho que você foi malvado com Pedro. Com Pedro, né? Com Pedro. Você foi cruel com Pedro. Amados, o irmão Bruno não leu, mas nós leremos. Vamos abrir em 1 Coríntios capítulo 11,
E eu gostaria, estamos há um tempo sentados, eu gostaria que ficássemos em pé para poder fazer a leitura dessa passagem. 1 Coríntios, capítulo 11. Muito bem, diz assim em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor Deus, porque, como falei anteriormente, ó Pai, no dia do Senhor, estamos na tua casa, ó Pai, e estamos aqui, Senhor Deus, com esse intuito, ó Pai, com essa intenção, ó Pai, de estarmos aqui e adorarmos ao Senhor, ó Pai, e te servirmos, Senhor Deus, e louvarmos ao teu nome. Ouvimos já, Senhor Deus, a pregação da tua palavra, ó Pai, esse devocional, Senhor Deus, que foi feito. E agora, ó Pai, nós queremos celebrar, ó Pai, a ceia do Senhor. Nós pedimos, Senhor Deus, que o Senhor venha nos abençoar, ó Pai, nesse momento, ó Pai, e que nós possamos, Senhor Deus, a cada dia, ó Pai, estarmos procurando, ó Pai, acima de tudo, ó Pai, vivermos uma vida que te agrada, uma vida que honre e glorifique o teu nome. Pois nós oramos, suplicamos e pedimos todas essas coisas em nome e por amor do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, podeis ficar à vontade, né? Então, nós vamos celebrar a ceia do Senhor, e nessa celebração da ceia do Senhor, nós estamos aqui cumprindo a segunda ordenança que Cristo deu à sua igreja. A primeira ordenança é o batismo bíblico. A segunda ordenança é a ceia do Senhor. E hoje nós estamos aqui para cumprir essa segunda ordenança. Algo que é bem peculiar, né, que nós temos visto nesses últimos dias, é a questão das pessoas não estarem levando a sério esse autoexame. Não estarem participando da ceia sem fazer um autoexame que é necessário e vital para isso. Então, 4 coisas eu queria nos lembrar aqui rapidamente. Versículo 31, ele diz: porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, né, na parte A do versículo 31. Ele está querendo dizer com isso que nós devemos nos julgar a nós mesmos. Nós temos que pedir ao Senhor que coloque o seu holofote. Nós temos que pedir ao Senhor que examine cada área da nossa vida. O que nós temos feito que não tem agradado ao Senhor. Quando nós fazemos isso, a segunda coisa, depois de julgados, é hora agora de arrependimento sincero, para não sermos julgados pelo mundo. Ele diz no final do versículo 31, ele diz: porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Julgados por quem? Julgados
pelo Senhor. O julgamento do Senhor é muito sério na nossa vida. Na igreja de Corinto havia pessoas doentes, havia pessoas fracas e haviam pessoas que estavam morrendo, justamente devido a essa falta de compreensão, a essa falta de cuidado de estar se examinando. A terceira coisa está no versículo 32, na parte A. Ele diz: mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor. Ou seja, se nós não nos julgarmos, nós seremos julgados pelo Senhor. O Senhor vai fazer isso. Então é necessário que nós possamos avaliar nossas vidas, possamos estar pedindo o perdão do Senhor, e assim possamos tomar a ceia, não sermos considerados indignos. Na parte B do versículo ele diz: para que não sejamos condenados com o mundo. Uma coisa que nós temos que lembrar também é que se nós somos disciplinados pelo Senhor, é para o nosso bem. Porque a Bíblia diz que Deus traz juízo aos incrédulos, juízo, mas para os crentes Ele disciplina. É uma peia, né, vamos dizer assim, que o Senhor nos dá. Mas Ele faz isso para que nós não sejamos julgados, aliás, não sejamos condenados com o mundo. Aí você pode dizer: mas pastor, eu conheço uma pessoa que se desviou do Evangelho, ela vive, agora ela faz o que ela quer, ela vive muito bem, obrigado. Muito simples de responder essa pergunta para você. Ela não é crente. Ela não é crente. Porque os bastardos, Deus não disciplina, Deus traz juízos. Mas o filho, Ele disciplina. Então, eu quero começar a nossa ceia fazendo esse auto-julgamento. Eu queria que nós pudéssemos baixar nossas cabeças, fechar nossos olhos e pudéssemos fazer agora uma avaliação da nossa vida. Pedimos que o Senhor, como fez Davi, sonda-me, ó Deus, né? E vê se há em mim, conhece os meus caminhos, e vê se há em mim algum caminho mau. E se há, purifica-me de toda injustiça. Vamos ter esse momento de oração, então. Senhor Deus e Pai, nós somos o Teu povo, Pai. E nós queremos, Senhor Deus, podermos, ó Pai, sermos participantes, ó Pai. Podemos sentar na mesa do Senhor, ó Pai. E junto com os irmãos, Senhor Deus, podemos celebrar esse ato memorial, ó Pai, que a ceia representa. Nos abençoa, Senhor. Que o Senhor possa acender, ó Pai, o Teu holofote, Senhor Deus. Que o Senhor possa verificar, Senhor Deus. Que o Senhor possa sondar, ó Pai, nossas vidas. Que o Senhor possa procurar, Senhor Deus, alguma coisa, ó Pai, que nós não estamos fazendo, ou que estamos fazendo que não Te agrada, ó Pai. Ó Senhor, nós precisamos de Ti, ó Pai, pois sem Ti nada podemos fazer. E queremos, Senhor Deus, diante do Teu altar, ó Pai, diante da Tua presença, ó Pai, pedir perdão, Senhor Deus. Se nós temos, Senhor Deus, vivido uma vida, ó Pai, um cristianismo falso, ó Pai, um cristianismo, Senhor Deus, frio, morno, Senhor Deus, e que o Senhor muitas vezes está a ponto de nos vomitar, de vomitar da Tua boca a nós. Ó Senhor, nos abençoa, ó Pai, para que nós possamos reconhecer, ó Pai, os nossos pecados, por mais ocultos, Senhor Deus, que eles sejam em nossas vidas. E que possamos assim, ó Pai, fazendo essa autoavaliação, ó Pai,
nós possamos rogar o Teu perdão, a Tua misericórdia em nossas vidas. E que o Senhor possa, Pai, nos perdoar. E que nós possamos, Senhor Deus, assim participarmos, ó Pai, da ceia do Senhor. Abençoa, ó Pai, cada oração que está sendo feita aqui, ó Pai, cada pessoa, Senhor Deus, inclusive eu, Senhor Deus, que estamos colocando, Senhor Deus, diante do Teu altar, ó Pai, em nossas vidas, pedindo perdão, fazendo novos planos, novos desafios, de vivermos um cristianismo verdadeiro, sincero, e que assim, ó Pai, possamos honrar e glorificar o Teu nome. Eu te agradeço, ó Pai, eu peço Tuas bênçãos, Senhor Deus, sobre o Teu povo, pois nós oramos, suplicamos e pedimos todas essas coisas em nome e por amor do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Ok? Agora eu queria convidar os irmãos, todo aquele que for convertido e que passou pelo batismo das águas, que não esteja disciplinado, que está apto, assim, a participar da ceia do Senhor. Então eu gostaria que ficassem em pé todos aqueles que podem participar da ceia do Senhor. Muito bem. Eu queria convidar o irmão Araújo e o irmão Adriano. Este é o meu corpo, partido por ti, traz salvação e dá paz. Toma e come, e quando fizeres, fazem amor por mim. Todos que poderiam e deveriam já pegaram o pão e o vinho? Sim? Sim.
É só um, viu? É só um, viu? Eles ensaiaram, faltava só combinar comigo. No versículo 23, o apóstolo Paulo diz assim para aquela igreja a qual ele estava dando instruções da ceia do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Cristo, na noite em que ele foi traído, ele pega o pão e ele distribui aquele pão para os seus discípulos, né? Interessante que Cristo não estava distribuindo o pão para uma multidão, mas só para aqueles discípulos que eram o embrião da sua igreja, né? Então, só a igreja pode celebrar a ceia do Senhor, né? Seminários, outras repartições, outra qualquer coisa, não tem essa permissão, né? Eu sei que alguns seminários fazem isso, mas isso não é correto, né? Outra coisa interessante, né, que a gente pode também aprender aqui, esse pão aqui é o pão asmo. Quando Cristo celebrou a ceia, ele estava no período dos pães asmos, né? Essa festa dos pães asmos era anual, e esse pão asmo era um pão sem fermento, né? Então, nesse período, os judeus não poderiam comer pão com fermento, né? E Cristo diz que esse pão sem fermento representa o corpo dele, né? O fermento representa o pecado, né? Toda vida que a gente estuda sobre o fermento, Cristo está mandando os seus discípulos se abster do fermento dos escribas e fariseus. Então fala do pecado, né? Então Cristo é esse pão asmo, esse pão sem fermento, e ele convida que nós possamos participar da ceia sem o fermento da malícia, sem o fermento do pecado, mas com o pão puro, mostrando a nossa sinceridade, mostrando a nossa verdadeira comunhão com o Senhor, né? Então, eu gostaria de pedir o irmão Araújo que orasse pelo pão. Oremos. Senhor Deus e Pai, grandioso és tu, Senhor Deus. E eu queria, Pai amado, te agradecer, Senhor, por esse momento, onde nós estamos, Pai amado, celebrando a ceia do Senhor, Senhor Deus, como uma ordenança sua. E eu queria orar, Senhor Deus, por esse pão, Senhor Deus, que representa o teu corpo, Senhor Deus. Assim, Pai amado, como esse pão, que era trigo, foi moído, foi preparado, Senhor Deus, se tornou essa massa, Senhor Deus, para nós comer, ele passou por um processo, Senhor Deus. E assim, Pai amado, o teu corpo foi pisado, foi moído, Senhor Deus, o Espírito foi transpassado, Senhor Deus, para que através do teu sacrifício, Senhor Deus, aquele que crê seja salvo, Pai amado. E o teu corpo, Pai, e esse pão que representa, Senhor Deus, o teu corpo, Senhor Deus, que foi, Senhor Deus, sacrificado na cruz do Calvário. E eu queria te agradecer, Senhor Deus, por esse momento onde eu, junto com meus irmãos, podemos, Senhor Deus, celebrar, podemos participar, Senhor, da tua ceia, ansiando, Senhor Deus, que um dia o Senhor prometeu que estaremos contigo, Senhor Deus, nos céus, para celebrarmos essa grande ceia com o Senhor, Pai amado. Eu oro, Senhor Deus, e te agradeço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Podei comer dele todos.
versículo 25, diz: semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. A ceia, ela é um misto de sentimentos, né? Porque a gente começa com o coração quebrantado, rogando a Deus, né, que nos perdoe, lembrando do sacrifício do Senhor Jesus. E a ceia, ela tem 3 significados que nós devemos sempre guardar no nosso coração e possamos entender. A ceia, ela fala do passado, ela nos faz lembrar do passado, do sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário, do seu sangue carmesim derramado, para que nós pudéssemos ter a salvação, para que nós pudéssemos um dia morar com Ele nos céus. Então ela lembra esse passado, a obra de Cristo expiatória, a obra de Cristo salvadora. Ela também nos lembra o presente. Hoje nós vivemos como corpo de Cristo. Cada pessoa é membro desse corpo. E juntos nós somos o corpo de Cristo. Então nós somos a agência de Deus aqui na terra, proclamadora das virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós, como igreja, nós temos essa importante tarefa de representar a Cristo. A ceia também nos relembra, faz com que nós possamos também olhar para o futuro. A Bíblia diz que Cristo, quando Ele ressuscitou, Ele subiu aos céus, Atos capítulo 1, versículo 10 e 11, os judeus, os discípulos ficaram olhando para cima, né? Ficaram abismados, né? Vendo Cristo subir entre nuvens. E os anjos disseram: por que olhais assim? Porque estáis tão admirados? Esse Cristo que subiu, um dia voltará. E a igreja vive nessa expectativa, nessa esperança, que nem o diabo, nem o mundo, nem nós mesmos podemos tirar. Que é a esperança da vinda de Cristo, a esperança do arrebatamento. E nós vivemos nessa fiel esperança, porque quem prometeu não mente, de que um dia Ele voltará e irá nos buscar, irá nos arrebatar, e estaremos com Ele para todo o sempre, né? Então, vou pedir ao irmão Adriano que possa orar pelo vinho. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te rendemos, Senhor Deus, toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Obrigado, ó Deus, por essa participação, Senhor, da ceia do Senhor. Sabemos, Senhor Deus, que a Tua palavra diz que sem derramamento de sangue, ó Deus, não há remissão de pecado, Deus. E sabemos que um dia, ó Deus, o Senhor morreste naquela cruz, ó Deus, mas também temos, ó Deus, a certeza que o Senhor ressuscitou, ó Deus, para todos sempre. Então, que esse vinho, ó Deus, representa aquele sangue, ó Deus, que foi derramado, ó Deus, naquela cruz, para nos purificar, ó Deus, de todo pecado, como diz a Tua palavra, Deus. Também, ó Deus, nos lembra que um dia, ó Deus, o Senhor virá buscar, ó Deus, a Tua igreja, porque um dia, ó Deus, estaremos com o Senhor, ceando naquele grande dia, ó Deus, todos nós, com o Senhor presente naquela mesa. Obrigado, ó Deus, pelo Teu imenso amor, pela Tua misericórdia, Senhor Deus, que é a causa da gente não sermos consumidos. Nós te agradecemos, ó Deus, e pedimos tudo em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Como disse, a ceia é um misto de sentimentos. A gente começa quebrantado, com o coração quebrantado, depois a gente fica relembrando o que Cristo fez por nós, e a gente termina com alegria, da esperança de que um dia Cristo voltará. Eu queria que eu tivesse vindo ontem, para hoje já fazer mais um dia de estar lá na presença dele, né? Então vamos falar todos juntos? Maranata, vem Senhor Jesus, todos juntos? Maranata, vem Senhor Jesus. Mais uma vez. Maranata, vem Senhor Jesus. Bebemos dele todos.
Ok. No batismo de sábado, né, irmão Bruno? Alguns irmãos que estão sentados aqui estarão também participando conosco, né, na próxima ceia, né? E é uma alegria, né? E a Bíblia diz que depois que eles cearam, eles cantaram um hino, né? Então vamos, depois de resolvido, vamos cantar um hino. Um hino com louvor, né? O irmão Bruno está dizendo que depois do meio-dia de sábado, ele estará nos recebendo lá. Nós né? estaremos. O anfitrião da casa está ali atrás, só ouvindo. Está concordando, anfitrião? Ok, irmão Denis está aqui conosco. Como é que está o papai? Tá ainda meio mal aí. Tá mal aí. Mas nós estamos orando, viu, irmão? Tá certo? Peço que os irmãos continuem orando, né, pelo pai do irmão Denis, né? A gente tem conversado, né, irmão Denis? E ele tem falado, né, do que está acontecendo. Mas Deus é maior do que qualquer coisa, de qualquer doença, de qualquer enfermidade. Sim, mas continuando o aviso, né, irmão Bruno? Aí, depois de meio-dia, nós estaremos recebendo vocês, né? E, aliás, ele vai estar recebendo nós, né? E ele pede que nós levemos rede, colchonete e talheres. Aí tem uma foto aqui, né? Dizendo o que precisa, né? Aí vai colocar. Tá certo? Ok. Vamos já começar. Amor. É a música que nós iremos cantar hoje para que vocês possam ficar em pé, ter um momento mais descontraído, oferecer uma bênção para o seu irmão do lado, né? Para se despedir em paz, para que essa semana seja abençoada. Essa é uma música de bênçãos. Tem o lanche depois. Amém, estamos todos despedidos.